Hoje vamos falar de três engenheiros que mudaram a forma com a qual a Ferrari dava um nome aos seus carros. Isso aqui é uma história de DPN, da paixão ao negócio. Está no ar. Muito bem, esses três engenheiros eram dois engenheiros da Ferrari e um engenheiro da Pininfarina, esse grande fabricante de carrocerias, design, que trabalhou muito e trabalha até hoje muito com a Ferrari. O engenheiro Belay, o engenheiro Scaglietti e o engenheiro Leonardo Fioravanti, que é justamente da Pininfarina. Depois até passou para a Ferrari, mas esses três receberam uma encomenda do commendatore Don Enzo Ferrari para fazer uma máquina completamente diferente ao que estava assim no auge nesse momento da Ferrari nos veículos, vamos dizer assim, estradales, como eles chamavam, que não eram de competição, que era a Ferrari Daytona. Então ele queria fazer uma coisa diferente. Para isso pediu um motor central, um veículo com motor central, e queria um motor V12, nada mais e nada menos que o motor V12. Isso aí já era um desafio muito grande, porque não era qualquer V12 que o commendatore queria colocar um derivado, ou queria colocar a base desse motor V12 que a Ferrari utilizava na Fórmula 1, na 312B. Esse motor depois passou até aquelas outras Ferraris de Niki Lauda e tantos outros carros de Fórmula 1 dos anos 70, muito exitoso. É um motor grande, o motor V12, por mais que seja um Fórmula 1, para colocar de forma central em um veículo de estrada, não era uma tarefa simples, principalmente para fazer um carro esportivo, super esportivo, como é a característica da Ferrari. Mas esses três engenheiros aceitaram o desafio e começaram a trabalhar. E por que esse negócio de mudar a forma como a Ferrari dava nomes aos veículos? Porque naquela época a Ferrari era bem simples a forma de colocar. Por exemplo, a gente pensa na Ferrari 275. A Ferrari 275 levava esse nome por quê? Porque era a medida da cilindrada unitária desse motor. Por exemplo, a 275 com motor 12 cilindros ia dar um motor 3.3. Então, essa era a forma que a Ferrari ia dando os nomes aos seus veículos, mas esse aí agora vamos ver por que não seguiu essa regra. Então, de que veículo estamos falando? Estamos falando da BB 512, uma Ferrari que marcou época por ter resolvido alguns temas técnicos e também por ter uma forma, um design, uma silhueta, uma característica de carroceria muito, muito especial. Vejam aqui nas imagens quais foram as soluções que esses três engenheiros tiveram que colocar em prática. O Fioravanti com a carroceria e os outros, como Scaglietti, por exemplo, com a parte de motor, adaptar o chassi. Os italianos chamam de telaio essa parte do chassi. Vocês estão vendo aí a BB 512 em uma transparência, e uma das primeiras soluções que eles tiveram que desenvolver foi colocar um motor de 12 cilindros central sem que o veículo ficasse muito longo, porque aí ia perder completamente o estilo dessa carroceria. E aí o que eles fizeram? Colocaram o motor 12 cilindros, que era um 12 cilindros em V a 180 graus, em cima do câmbio. Então motor e câmbio formou um único pacote. Aqui estão vendo nessa parte como o motor, que é grande, enorme, mas ele não se estende para trás, porque senão a carroceria não daria. Esse corte que nós estamos vendo aqui, essa ampliação, está mostrando justamente isso. O câmbio está embaixo e essa transparência aqui, tudo para cima, seria a posição do motor 12 cilindros. Mas como vocês podem ver também, houve um trabalho gigantesco entre o que era também suspensões. O veículo levava muito do que a Ferrari aprendeu em competições, suspensões com paralelogramas deformáveis, ou seja, com os coil spring, que chamam, esses amortecedores com spring, com mola junto, uma suspensão completamente avançada para a época e uma forma de fazer o chassi também tubular muito
característica dos veículos de competição. Mas onde que vem essa história que mudou o nome? Olha, vocês viram aí uma grande parte de soluções, vamos dizer assim, de engenharia que a gente está falando, né? Mas como vocês já apreciaram, esses engenheiros tinham que combinar duas coisas características da Ferrari e de outros fabricantes que trabalham o design junto com a função, ou seja, forma e função. Veículos que têm cada detalhe que foi construído com uma função específica de engenharia, mas ao mesmo tempo sem descuidar em momento algum a forma, a silhueta, para criar verdadeiras peças de arte, como é um carro desse aí. A gente tem que pensar que nessa época esses três engenheiros lideravam uma equipe que não superava 25 pessoas, não chegava a 30 pessoas. E esses veículos, em um pouco mais de um ano, saíam da prancheta, eram desenhados mão alçada, na mão mesmo, na prancheta, para começar a construir. Obviamente, utilizavam recursos de outros veículos e principalmente muita coisa de competição que já tinham sido desenvolvidas para criar esses aparatos que parecia que chegavam do espaço. São verdadeiras obras de arte que eram criadas com muita paixão por aquilo que faz uma equipe de trabalho que está concentrada em fazer uma obra-prima, como é a BB 512. Olha, mas vejam assim, esse é um perfil lateral para ter uma ideia de quão lindo que é esse veículo. Imagina isso nos começos dos anos 70, como vocês estão vendo aí na imagem, esse veículo esteve disponível para vender entre os anos 73 até o ano 83, ou seja, 10 anos de vida para essa maravilha sobre rodas. E conta a lenda, e que não é lenda, é a verdade, porque até os próprios integrantes dessa equipe que foram os que criaram esse veículo contam sempre essa história. Diz o seguinte, que uma vez que esse veículo o primeiro protótipo estava finalizado e chegavam naquele galpão onde estavam trabalhando na fábrica de Maranello para produzir essas primeiras amostras do carro, quando se deparavam com um veículo montado com essa silhueta, elas falavam assim, ela é tão bela quanto a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era uma atriz da época extremamente bonita, era ícone de beleza e aparecia em todos os filmes, comerciais e tudo, então era o furor da beleza, era Brigitte Bardot, e eles começaram a chamar então esse carro de BB, em homenagem a Brigitte Bardot. A Ferrari tomou esse nome, que era interno, porque todo mundo chamava da BB, e aí teve que fazer uma mudança do nome, começou a pensar em lançar esse veículo com outro nome, mas é claro, eles não podiam chamar ao carro a fazer uma coisa tão direta na época, com homenagem a essa atriz, que foi uma coisa que começou meio do informal, então acabaram utilizando sim, aí como você vê a imagem em cima do veículo aí de Brigitte Bardot, o nome BB 512. Mas aí vem um joguinho de marketing, já na época se utilizava isso. O BB passaram eles a chamar de que Berlinetta Boxer 512. Aí todo mundo que entende um pouco de veículos e dentro da Ferrari conta que na época já virou brincadeira isso aí. Por quê? Porque o carro não é uma berlineta e o motor também não é boxer. Ele é um flat a 180 graus, que parece um boxer, mas não são pistões. A parte do desenho do virabrequim, eles não estão trabalhando em forma oposta. Então não é um boxer e também esse carro está muito longe de ser uma berlineta. E esse veículo, no final, foi lançado em 1973, e foi feito um lançamento para a imprensa em Paris, no Moulin Rouge, um famoso centro, vamos dizer assim, de espetáculos noturnos, muito a ver também com o ambiente artístico, muito a ver com o Brigitte Bardot também, foi lançado lá no Moulin Rouge. Um veículo que atingia os 277 km por hora, não era pouca coisa para a época, tinha um peso de praticamente 1.500 quilos, um motor 12 cilindros, como falamos, a 180 graus,
de 360 cavalos de força. Vejam aí outra imagem da BB 512 bonita aí. Ou seja, 360 cavalos de força a 6.200 RPM com 450 Nm. Esse torque atingia aproximadamente as 4.600 RPM. Nas suas evoluções, esse veículo já nos anos 80, quase no finalzinho da sua vida, ele deixou o batalhão de carburadores Weber que tinha lá em cima e passou a utilizar injeção de combustível, e teve versões também, uma versão da BB 512 de Competizione que chegou aos 475 HP. Mas, como eu estava falando, um veículo que também pode ser encontrado com o nome de 365 GT4 BB. O GT4 é pelos 4 árvores de comando que tinha esse motor 12 cilindros, mas é popularmente conhecida e tem até uma logomarca feita específica, como vocês estão vendo aí na própria imagem, é a BB 512. Esse carro foi uma homenagem à beleza de Brigitte Bardot, fundida na beleza de um veículo. É isso aí, histórias automotivas que a gente traz aqui em DPN, da Paixão do Negócio. Se gostou do tema, comente. Se vocês querem mais histórias automotivas como essa aí, a gente vai estar preparando no canal para a gente trocar ideias e ver como foi a evolução e como os tempos vão mudando, mas como aquela paixão pelo veículo, pelo carro, continua viva em todos nós. Nos vemos na próxima.